Olá, esse é mais um vídeo de Educultura e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem uma técnica, chamada stencil. O stencil, no primeiro momento, a gente vai fazer dentro da técnica do grafite, da grafitagem. Não sei se vocês sabem, mas a grafitagem foi uma modalidade artística que surgiu nos anos 70, dentro do contexto do hip hop. O hip hop, na verdade os adeptos do hip hop, eles fizeram uma espécie de uma adaptação das artes para o contexto deles, esse contexto urbano, que aconteceu lá no Bronx, nos Estados Unidos, e lá eles resolveram pegar as 4 modalidades artísticas, que é a dança, a música, a interpretação e as artes visuais, e reformular. Então da dança surgiu o break, da música surgiu o rap, da interpretação surgiu o MC, que é o mestre de cerimônia das músicas, e das artes visuais surgiu o grafite. Como precursores dessa linguagem do grafite, a gente tem o Basquiat e a gente tem o Keith Haring, certo? E nessa linguagem específica que a gente vai trabalhar, que é o stencil, um nome que se destaca é o Alex Valauri. O Alex Valauri, ele é um dos maiores nomes do grafite aqui no Brasil. Tanto que aqui no Brasil a gente considera a data da morte do Alex Valauri como o dia do grafite. Então, primeira coisa, a gente vai pegar um papel, certo? Não pode ser nem um papel muito grosso, tá? Porque vai ficar difícil de cortar, nem um papel muito fino. Tem algumas pessoas que gostam de fazer o stencil num acetato, certo? Porque ele fica mais durável e tal, mas não precisa ser necessariamente um acetato. A gente consegue fazer num papel um pouco mais grosso, como uma cartolina. Então, o primeiro passo, certo? É a gente fazer esse desenho para daí a gente cortar o molde a partir dele. Então, a gente começa fazendo o desenho. Certo? Esse desenho ele não pode ser muito complexo, porque cada linha que você faz aqui, depois ela vai ter que ser retirada ou com uma tesoura ou com um estilete. E aqui está pronto o nosso desenho. Pronto o desenho, agora chegou a hora da gente cortar. Primeiro a gente vai marcar, certo? Quais são as superfícies aqui que a gente vai cortar, vai tirar fora, e assim, na hora de cortar, a gente pode usar tanto a tesoura como o estilete, O estilete é bacana que tem uma pessoa adulta, No caso, se for uma criança fazendo, tem uma pessoa adulta supervisionando, assim, se for na sala de aula, Então, uma pessoa adulta junto para tomar cuidado se for cortar com o estilete. Então, vamos lá. Então, vamos cortar com o estilete. Tá. Assim que a gente terminou de cortar, a gente está com o molde, certo? O nosso stencil. E agora a gente vai passar o spray, Então assim, a gente pega um papel, uma superfície, a gente pode usar isso aqui para, sei lá, para estampar um estojo, estampar a capa do caderno, fazer na parede, fazer no quarto, fazer na porta do guarda-roupa. A gente pode usar, na verdade, o stencil para qualquer coisa, Estampar a bicicleta. Então a gente vai passar o spray, O spray a gente sempre tem que chacoalhar, E na hora que a gente está apertando o spray, a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que ir apertando e soltando, apertando muito pouco e soltando, porque senão assim, o spray é muito fácil de você acumular tinta, No caso aqui, a gente está trabalhando com o stencil na horizontal, então ele não vai escorrer. Se for na parede também, tem que passar apertando muito pouquinho, senão ele escorre, Agora a gente consegue usar outra cor, Então, assim que a gente terminou, a gente espera secar um pouquinho. Na verdade, o spray ele seca bem rápido, A gente tira o molde e aqui está o nosso desenho, nosso grafite, Como vocês viram, ele demora um pouco para a gente recortar, para a gente fazer o molde e tal.
Depois pronto o molde, é muito rápido da gente fazer a aplicação. A segunda técnica, que a gente também vai fazer a partir do stencil, é uma serigrafia, certo? A serigrafia, dentro da história da arte, assim, ela é muito conhecida por causa do Andy Warhol, né? O Andy Warhol é um artista da pop art, que ele usava, né, dentro desse contexto da pop art, imagens de interesse de massa, assim, certo? De qualquer tema de interesse de massa, como por exemplo a Marilyn Monroe, como por exemplo o Super-Homem, umas latas de sopa, Campbell, e ele ele queimava essas telas de serigrafia com essa temática, né? E ele estampava as telas, bem dentro desse contexto que eu falei da pop art. E a gente vai estampar numa camiseta, certo? Para fazer essa atividade com stencil, nesse primeiro momento a gente vai utilizar spray, né? Um estilete ou tesoura, canetinha, lápis, borracha, né, pra gente fazer o desenho e tal e depois contornar com a caneta. Simples, na verdade não vai muito material para fazer essa atividade. Então, para fazer a segunda atividade, que é a serigrafia, a gente vai usar tinta de tecido, né, que eu no caso aqui estou usando uma grande, mas pode ser uma tinta de tecido pequena que você encontra em torno de por R$1,50, R$2, uma espátula, certo? Um pedaço de papelão, que inclusive pode ser o mesmo papelão que você usou para cortar o stencil, e uma tela de serigrafia, né? Na verdade, assim, essa tela de serigrafia, ela é opcional. Essa tela de serigrafia nas lojas especializadas, ela custa em torno de uns R$20. Mas você consegue fazer atividade sem a tela, né? Utilizando um rolinho ou um pincelzinho para fazer a impressão. E aqui a gente vai usar uma camiseta, certo? Então assim a gente coloca no meio da camiseta, né, o pedaço de papelão, para a tinta não passar para o outro lado da camiseta. A gente deixa bem esticadinho, né, o tecido da camiseta, e daí a gente pega o stencil, né, e coloca em cima da camiseta. E em cima dele a gente coloca a nossa tela de serigrafia. Então agora a gente vai pegar, abrir a tinta, pegar com uma colher, uma espátula, né, um pouco de tinta. Como eu falei, se no caso você não tiver tela, a gente pode fazer com um rolinho, pode fazer com um pincel. E a gente pega a espátula e, com muito cuidado para não ficar nem um pedacinho de fora, e apertando bastante assim, né, para que ele fixe bem no tecido. A gente tira a tela, certo? O molde ele fica, né, o stencil fica colado ali e a gente tem a impressão do nosso stencil na camiseta. Então, como vocês viram, né, a partir desse molde, né, que eu estou chamando de stencil, a gente consegue fazer, né, desde usar com spray, fazendo, né, aquela espécie de grafitagem, como estampar a camiseta usando serigrafia. E a gente pode fazer assim, desde uma imagem mais simples, né, como uma estrela, né, que a gente consegue cortar bem tranquilamente com uma tesoura, até uma imagem mais elaborada, como um dragão, por exemplo, né. E aqui tem uma imagem, né, como eu citei, quando você corta na radiografia, ele vira um stencil, né, um molde mais durável. Então é isso, até o próximo vídeo.